crise é na Ucrânia. Obviamente, a guerra é na Ucrânia, mas o impacto é mundial e algumas estimativas aí apontando que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sentirão justamente esse impacto dessa alta nos preços das commodities. Uma primeira pergunta para você. Essa é uma crise equivalente à de 1973, pelo menos no que se refere à energia? E se sim, qual é exatamente a dimensão do que nós estamos vivendo hoje? Muito bom te ter aqui, meu caro. É, um prazer, Jamil, como eu disse. Grande Jamil, na verdade, no que diz respeito a preços de energia, nós estamos vivendo o maior choque em meio século. Nada equivalente aconteceu, levando em conta os aumentos de preços de energia do ano passado para cá, nos 2 anos. É uma variação equivalente, se não até um pouco maior do que aquilo que aconteceu em 1973, né? E o problema é que não é apenas um choque de preços de energia. A rigor, nós estamos também passando por um choque de preços de alimentos, em parte derivado do choque de energia, mas significativo nele próprio. Só para que a gente tenha uma ideia, a ONU, através da FAO, coleta um índice de preços de alimentos global há 60 anos, e em março agora, o nível de preços de alimentos desse indicador da FAO foi o maior desde que foi criado há 60 anos atrás. Então a gente tem um choque de preço de energia, e esse choque de preço de energia ele é amplo, ele não é apenas petróleo, ele é petróleo, gás, ele também envolve carvão, o que é um fator importante, porque quando todos os preços de energia sobem, você não tem muita margem de substituição, de adequação, né? O impacto é significativo. E os preços de energia, eles acabam também impactando outros preços. Por exemplo, a produção dos fertilizantes baseados em nitrogênio é muito intensiva em uso de energia. E quando você tem esse choque de preços, não por acaso, os preços de fertilizantes também explodiram, né? E é claro que subindo o preço de fertilizante, isso afeta a produção de alimentos, não apenas como insumo, mas na economia que os produtores acabam fazendo de fertilizantes, o que tende a reduzir a oferta de alimentos. Mas não é apenas isso, veja. Falamos aqui de preço de energia e de preço de alimentos, mas tem também, por conta do lugar peculiar que tanto a Rússia quanto a Ucrânia e a região, na verdade, ocupa na produção de alguns minerais estratégicos, para citar alguns, o paládio, a platina, o gás neônio. O gás neônio, por exemplo, ele é fundamental para fazer uns lasers que são usados na produção de semicondutores. Da mesma maneira, o níquel e outros metais que são importantes para as baterias de carros elétricos também dependem muito da produção na região e tem acontecido um choque para esses tipos de produtos. O que tem, evidentemente, implicações sobre outros componentes da indústria. Perfeito. Agora, o que nós tivemos aí nos últimos, eu diria, nos últimos 20 anos, na verdade mais do que 20 anos, foi um debate sempre muito acalorado e aí falando de energia, entre o Ocidente, talvez consumidor, e a OPEP, produtora. Né? Muito debate, muita troca de farpas, eu diria nada diplomáticas, inclusive em alguns momentos, brigas, inclusive internas na OPEP sobre cotas de produção. E aí, quando o preço explode dessa forma, e aí é uma pergunta de alguém de fora, que sou eu, cadê a OPEP? Onde estão os produtores que poderiam ou aumentar a produção ou rever as cotas? Onde está esse cartel que, de alguma certa forma, marcou tanto a produção de energia neste momento que o mundo tanto precisa? Ou esses países estão optando pelo barril
com preço alto. Qual a tua avaliação também? Na verdade, Jamil, é impressionante como os investimentos na indústria de petróleo, de 2015 para cá, caíram brutalmente. Na verdade, hoje há um problema de capacidade de produção. É claro que você vai me dizer Arábia Saudita, mas mesmo levando em conta a Arábia Saudita, a capacidade de oferta de produção de petróleo declinou. Então, hoje, se você tem um problema. Esse é um dos aspectos, digamos assim, um dos desafios na transição energética. Transição energética significa sair de combustíveis fósseis, caminhar na direção de carros elétricos e aumento de uso da eletricidade, né? Nas fontes de energia, nas fontes de uso, nas formas de uso de energia e assim por diante. E essa sinalização clara, da mesma maneira, meio que deu um sinal para investidores, né? E o interesse em investir em ampliar a capacidade de produção de combustíveis fósseis caiu muito, né? Então, bate numa questão de capacidade, né? É o desafio. Enquanto muita gente esperava, com o anúncio e com o compromisso da transição energética, de se ter queda de preço de petróleo por conta de futura queda na demanda, o problema é que, durante o meio do caminho, o impacto sobre a oferta tem sido ainda pronunciado, né? E, nesse sentido, o atual choque, a atual guerra, não é favorável. Tem aspectos que jogam contra. A corrida pelo carvão, por exemplo, né? Carvão era para ser justamente o compromisso da Europa de acabar com o consumo do carvão, e que já tem sido revisto e tal, e de repente vai adiar. Então, a crise não tem sido boa para a transição energética, infelizmente. O que é um perigo, pelo seguinte, veja, não quero aqui assumir enunciados bíblicos, mas a gente já teve uma praga, a pandemia, tá certo? Estamos tendo guerra e, portanto, mortes. Só falta agora atrasar a mudança climática para a gente ter um quadro meio apocalíptico, né? Ao mesmo tempo, o lado bom tem sido a reafirmação do compromisso de continuar investindo em energia limpa, em energia renovável, né? Agora, a gente já viu no ano passado como esse caminho é um caminho cheio de pedras, porque uma das razões pelas quais o preço do gás na Europa subiu tanto já no ano passado decorre do fato de que, ok, vamos cortar o carvão, e de repente o uso do gás é uma boa forma de transição até quando a gente puder ter só energia renovável, mas aí essa superdependência de gás da Europa gerou a situação com elevação de preço e assim por diante. Então, o olho na transição energética, mas a estrada da descarbonização é cheia de sinuosidades.